Aloísio Mercadante tem 59 anos, é filiado ao PT e é ministro da Educação. Mercadante nasceu em Santos, litoral de São Paulo. É economista formado pela USP, tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Iniciou sua trajetória política no movimento estudantil. Foi presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Economia e Administração da USP, de 1974 a 75, durante a ditadura militar. Em 1980, ajudou a fundar o PT. Em 1990, elegeu-se deputado federal. Em 1994, Mercadante foi candidato a vice-presidente da República, na chapa encabeçada por Lula. Também já foi candidato a governador de São Paulo, em 2006 e em 2010. Perdeu as duas eleições. Mercadante foi senador por São Paulo de 2003 a 2010. Em 2009, contrariado com a decisão do PT de apoiar José Sarney, disse que abandonaria a liderança do partido em caráter irrevogável. Depois de conversar com Lula, recuou. Em 2011, Mercadante foi nomeado por Dilma Rousseff ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2012, substituiu Fernando Haddad no Ministério da Educação. Hoje, em 2013, Mercadante é um dos principais ministros de Dilma Rousseff, com atuação expressiva na coordenação política do governo. A Câmara disse que neste ano não dá para fazer um plebiscito para valer em 2014, Isso. que era a intenção principal da presidente. A minha pergunta para o senhor, eu e o Valdo, que queremos saber, por que o governo, que tem uma base tão ampla, não consegue articular para não sofrer um revés desses? Não, primeiro, vamos ver politicamente quem é que vai sofrer revés com essa decisão. Quem vai? Tenho dúvida, eu acho que é o Congresso. O Congresso precisa ouvir a rua. O tempo político ficou muito curto para você fazer um plebiscito e fazer uma reforma. É verdade isso. Mas, de qualquer forma, não podiam fazer a reforma, mesmo um plebiscito. Bom, não dá para fazer a reforma toda, vamos fazer alguma reforma para 2014? Vamos tentar mudar alguma coisa? Eu achei positivo criar uma comissão hoje. Achei positivo a Câmara chegar e falar, não, vamos montar uma comissão, vamos ver o que é possível fazer. Várias, mas né? Os pontos fundamentais não serão alterados sem a participação popular. Só a participação popular fará uma reforma política profunda no Brasil. Essa é a minha experiência de quem chegou no Congresso. E se o Congresso se recusar a isso? Erra? Eu acho que o voto vai cobrar caro. Como assim? Essa recusa. Vai cobrar caro? Vai. Como assim? Eu acho que vai ter uma renovação forte do Congresso, se o Congresso não ouvir esse sentimento que está na rua. Isso eu disse para todos os líderes, é a minha visão pessoal. O Congresso vai ser... O tempo vai dizer. A atitude do Congresso vai ser interpretada como um óbice para essa mudança? Não, porque é uma demanda da sociedade absolutamente legítima. Nós precisamos aprimorar as instituições políticas e a reforma política é um dos pontos centrais da agenda. O senhor acha que sem o plebiscito não teremos uma reforma política? Eu, na minha experiência no Congresso, e os dias de hoje, principalmente se você me perguntar isso hoje, o Senado não conseguiu acabar, não é com o suplente, é com o segundo suplente. O que isso significa, então? Significa que o alto interesse do parlamento impede uma reforma política profunda. O processo constituinte exclusivo não era uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte quem propôs foi o Fernando Henrique Cardoso. 17 de abril de 1998. 17 de abril de 1998, a Folha de São Paulo, trouxe a Folha prestigiar vocês. Acho que você que deve ter escrito a matéria. Tem uma aqui, logo embaixo aqui é você, Fernando. O país gasta para a PF sem licitação, tal, está criticando a Polícia Federal. E aqui embaixo diz assim, o líder do PSDB... Não, o líder do PSDB na Câmara, Aécio Neves, disse que haverá empenho em aprová-la até agosto. Segundo Fernando Henrique Cardoso, o governo discutirá a reforma apesar das eleições. Nós estamos aqui, abril de 98, a eleição é em 98. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou uma constituinte restrita para estabelecer a reforma política. Não deu certo. Não conseguiu. O presidente Lula encaminhou duas propostas, uma inclusive um longo trabalho de reforma política, encaminhou ao Congresso, não avançou. Eu participei, olha, na Câmara muitas vezes e no Senado, Senado inclusive você tem mais facilidade, a gente aprovava, mandava para a Câmara, não acontecia nada.
Há muita... A reforma política, e todo mundo fala, é a mãe das reformas. Eu não vejo como a reforma política pode ser feita só pelos políticos que têm mandato parlamentar, hoje no Brasil. O senhor falou que a presidente vai se recuperar e vai se reeleger no ano que vem. Em 2010, a presidente... É a minha convicção profunda. E duas perguntas é o melhor projeto para o Brasil. Bem objetivas. O senhor acha que ela tem condições de se reeleger em 2014, está dizendo? Tem condições de se reeleger no primeiro turno? E dois, em 2010 ela teve 10 partidos na coligação. Pode repetir esse número de partidos ou até ampliar ou não? Fernando, eu acho que em termos de todas as conversas que nós temos tido com os partidos, nós temos alguma dificuldade no parlamento, mas fomos muito bem em termos de aliança para 2014. Todo mundo vê na presidenta Dilma o grande projeto de continuidade das mudanças no Brasil e a grande perspectiva eleitoral. E não só as pesquisas, porque a Datafolha não publicou o segundo turno. Não tem, não fez pesquisa de segundo turno. Mas daria Dilma, disparado. Então, na minha visão, não há ainda nenhuma candidatura hoje. Por exemplo, se você pegar na última eleição em 2010, o candidato da oposição, que na época era José Serra, nesse período tinha 35% da intenção de voto. Não tem nada próximo a isso na oposição. Há uma dispersão e nenhuma candidatura conseguiu ampliar em termos de aliança. Não estão conseguindo ampliar em termos de aliança para a eleição, não estão conseguindo construir palanques estaduais fortes e não conseguiram crescer apresentando alternativas ao Brasil. A agenda do país é a agenda da presidenta Dilma. Uma agenda ousada, corajosa, que é o que está permitindo o Brasil manter o emprego, crescer, distribuir renda, manter a democracia, realizar as metas de redução de emissão. E é por isso que o país é essa referência internacional. Está dizendo que hoje a situação é até mais confortável do que em 2010, pelos números aí das pesquisas? Seguramente é mais confortável. É por isso, talvez, que há essa previsão de ganhar no primeiro turno. A presidenta Dilma, em 2009, ela não existia nas pesquisas. Ela era, vocês usavam que era um traço, que não tinha chance nenhuma, que ela não tinha vocação para a política. Leiam tudo que foi escrito no período. Não tinha a menor chance de se eleger, que era uma aventura. Mas em 2014... E ela ganhou. Hoje, ela tem história, realizações desses 10 anos para mostrar, e na hora que começa a campanha, ganha quem tem café no bule. Quem tem argumento, quem tem o que mostrar o que fez para o país. Ela tem condições de vencer, inclusive, no primeiro turno, e com 10 partidos? Eu acho que, seguramente, eu acho que a aliança vai estar em torno disso. Eu acho que ela vai ser mais forte do que foi na última eleição, a Aliança Nacional. Hoje eu vejo com mais chance de ampliar a Aliança Nacional. Mais de 10 partidos, então. Em torno disso, né? Eu acho que depende da qualidade dos partidos, mais do que o número de partidos. Mas os principais partidos do país, que são da base de sustentação do governo, estarão com a presidenta Dilma. Nos estados, nós vamos ter que ter mais de um palanque. E primeiro ou segundo turno? Eu acho que nós temos chance de vencer no primeiro turno. Apesar que todas as eleições presidenciais nossas, nós vencemos no segundo turno. Isso. Nós temos que nos preparar para o segundo e trabalhar para ganhar no primeiro. E o João Santana é um grande estrategista. A articulação política do governo precisa de alguma mudança? Precisa. De qual tipo? A articulação política do governo precisa ter muito mais participação dos ministros. Os ministros precisam ter mais presença no Congresso, dialogar mais com os parlamentares, receber os parlamentares, atenderem demanda de parlamentares. Por que eles não recebem? Não sei se não recebem. Estou dizendo... Por que eles não recebem o suficiente? Eu, por exemplo, para votar os royalties, daqui a pouco, inclusive, tenho que ir para lá. Eu fiquei a noite inteira no Senado. Sim, mas... Eu fui ontem... Se eles precisam receber mais, é porque estão recebendo menos. Eu fui em reunião com todos os líderes. Aí os líderes lá elogiaram, falaram, os ministros fizessem isso, ajudaria muito. Vim aqui discutir a proposta, defender suas ideias, convencer a gente ou não, ajuda muito na relação com o parlamento. Então, eu acho que os ministros precisam ter mais proximidade com os parlamentares. Por exemplo, emenda parlamentar. Ela é uma dimensão fundamental na vida do parlamentar. Ele precisa chegar na cidade e dizer, eu trouxe recursos para essa cidade. Por que o governo não libera, então? Está liberando agora. Está liberando, já está encaminhando a liberação das emendas. Haverá uma liberação mais... Atrasou o orçamento esse ano e atrasou a liberação das emendas, mas tem que liberar. Eu sou totalmente favorável à emenda, desde que seja em programas prioritários. Mas até agora não soltou. Em programas prioritários, eu acho, isso foi um problema. Atrasou mesmo, e é um erro político. Tem que respeitar o mandato parlamentar. O que foi um erro político não liberar no prazo? Não, erro político não é o que você faz, é o que o adversário diz que você fez. Não, mas eu acho que usou a expressão. Não, eu usei essa expressão pelo seguinte, porque como houve atraso na votação do orçamento, atrasou a execução orçamentária esse ano. E isso também implicou um atraso na liberação das emendas, mas os ministérios estão trabalhando fortemente para poder atender essa expectativa dos parlamentares que é legítima.
Quem que é o principal adversário da presidente Dilma Rousseff em 2014? Hoje? Eu acho hoje que, lá. olhando para as últimas eleições, o partido mais estruturado é o PSDB no Brasil, que tem mais governadores, que tem mais base social, que tem uma base econômica. A dificuldade deles é comparar os 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso com os 10 anos Lula e Dilma. Essa é a grande dificuldade eleitoral. Eles perderam base social e política no país, mas ainda é o partido com maior inserção, maior capacidade de aliança e maior potencial eleitoral. O senhor não enxerga uma possibilidade de uma via fora do binômio PT-PSDB? Hoje eu não vejo ainda nenhuma candidatura fora dessa alternância de poder com chances reais de construir uma aliança e se viabilizar realmente. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é do PSB, esteve sempre nas coligações recentes com o PT para presidente e sinaliza que pode não estar. Essa seria uma baixa já computada? Não, ele não definiu ainda que será candidato. É uma liderança nova, uma liderança que eu acho que tem futuro político. É absolutamente legítimo se ele quiser ser candidato. Nós estamos preparados para a disputa eleitoral e se você olhar a grande realização do governo dele, tem muito a ver com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Eu acho que o Eduardo Campos não vai sair, então. Evidente que ele será sempre muito bem recebido no campo de aliança. Mas se ele quiser sair, nós vamos respeitar, é um direito legítimo e democrático. Será sempre muito bem recebido o PSB na nossa aliança. Tem uma candidatura do Joaquim Barbosa? Absolutamente democrático, que todos sejam candidatos que acharem que têm condições e disputem a eleição. O senhor disse que ela... Acho absolutamente democrático que tem qualquer um que acha que tem condições de disputar a eleição. Seria bom, por exemplo, diminuir o número de ministérios? Do ponto de vista fiscal, isso aí simbolicamente pode ter alguma importância. Do ponto de vista fiscal, não tem nenhuma importância. Mas simbolicamente seria positivo reduzir o número de ministros? Eu acho que... Todo mundo fala assim, para que tem Ministério da Mulher? Porque havia uma demanda histórica de participação. Quanto custa esse ministério? Não, a gente entende a razão política, ministro, que o presidente Lula criou, a presidente Dilma. Olha, mas ainda assim, do ponto de vista simbólico, seria um bom exemplo? Olha, cortar gasto público é que nem cortar cabelo, você tem que cortar sempre. Você tem sempre que cortar para aumentar a eficiência. Agora, não há nenhum impacto fiscal importante nessa medida. Mas do ponto de vista simbólico, ministro? Não há nenhum impacto fiscal. Não há nenhum. Se você pegar o serviço de um e botar dentro do outro. Eu acho que não adianta nada cortar o número de ministérios? Não tem nenhum impacto fiscal. Isso aí, o que nós precisamos discutir é coisa mais substantiva. O que nós estamos discutindo aqui são coisas de bilhões de reais.